E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu tava sentindo saudade já, depois de mais de uma semana, enfim, hoje teremos um pequeno dossiê. E tudo é consequência de uma série de reportagens que a Rede Record vai começar a fazer, ela já fez a primeira, sobre a rachadinha da Globo, o doleiro da Rede Globo, né? Todo aquele dinheiro envolvido, a corrupção. E aí eu fui assistir, fui ver algumas coisas, pessoas me falaram, e eu resolvi dar uma cavada, porque eles falam de Sérgio Moro e eles falam do escândalo do Banestado. Eu resolvi voltar, e a gente vai falar de Moro, a gente vai falar da Globo, a gente vai falar de FHC, a gente vai falar das pessoas da Lava Jato, vamos falar do depoimento de Sérgio Moro, vamos falar do Deltan Dallagnol, vamos falar do Barroso, antigo advogado da Rede Globo. Então a gente vai falar de muita coisa, e isso daí já vai desenrolar no próximo assunto, que é o quê? FHC está encabeçando aí um movimento, que já tem agora a adesão do Alessandro Molon, e inclusive já encaminhou uma PEC para acabar com a reeleição. Vejam só, exatamente na vez de Bolsonaro, eles estão resolvendo acabar. E realmente já tem uma PEC. Vejam só, a gente vai comentar sobre isso daí. Parece que tem partido aí, né, que vem se dizendo conservador, que está apoiando o fim da reeleição. O pessoal não quer mais Bolsonaro em 2022. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre as escolas no Rio de Janeiro, está proibido de novo. Lula foi denunciado, 4 milhõezinhos junto com Palocci e Sakamoto. Witzel, meus amigos, a dúvida é, ele vai ser preso ou impeachmentado primeiro? Dia 17 ele está impeachmentado, eu vou valendo. A gente não sabe se ele vai ser preso antes. Vou mostrar as coisas pra vocês. Também temos coisas relacionadas ao Amazonas, coisa ligada à mídia. A Secom aí deu uma lapiadinha na mídia. Temos também falando do Sleep Giants. Temos também eleição. Algumas coisas sobre a questão da pandemia, saúde e o finalzinho sobre a economia, Bolsonaro. Tem muita coisa, não espero que dê menos de uma hora esse vídeo. Mas vamos começar, que a introdução já está muito grande. Rede Record fez uma série de reportagens, a primeira aí tem quase 9 minutos, recomendo quem veja, eles vão ser um quadro assim bem geral, essa é uma parte mais emocional, não soltam muita informação, mas a gente vai atrás, a gente vai dando aquela caçada. O Joubert, ele traz aqui a informação, o lado oculto do Império, é o título dessa série. Grupo Globo é delatado à justiça por sonegações e fraudes desde os anos 90. Veja a matéria completa. Ele coloca lá. E aí a matéria tem lá um resuminho no site da Record que diz que a delação premiada de Dario Messer, réu na Operação Lava Jato, revelou uma ligação suspeita entre o doleiro dos doleiros e a família Marinho. Um esquema clandestino de repasses semanais de dinheiro vivo que poderia ultrapassar R$1 milhão em dinheiro em espécie. Gente, quanto espaço não ocupa R$1 milhão? 1 milhão, imagine. Essa não foi a primeira vez que os donos do Grupo Globo foram delatados à justiça. Doleiros especializados em fraudar o sistema financeiro foram escolhidos pelos Marinho para sonegar impostos e manter uma fortuna longe das autoridades. No famoso escândalo do Banestado, nos anos 90, documentos do Ministério Público Federal revelaram que empresas dos herdeiros da Rede Globo teriam enviado ilegalmente R$1,6 bilhão ao exterior. Assista a primeira reportagem da série O Lado Oculto do Império. E eu fiquei muito feliz, que eu comentei uma coisa nada a ver com esse assunto. Veio um carinha lá no Twitter, esqueci o nome dele agora, ele falou: cara, você viu lá a reportagem da Record falando de Moro, falando da Banestado, falando das contas CC5, só lembrei de você. Eu fiquei feliz não porque ele lembrou de mim, mas porque eu vejo e falei: cara, a população já tá sabendo o que é tudo isso aí. Se você ainda não sabe, que a gente vai comentar um pouco. Nessa primeira reportagem, eles falam do tal do Aleixo, que era um dos caras também que passavam um certo dinheirinho, a escândalo dele envolve meio que uns 15 milhões. E aí o engraçado que fala assim, era tanto dinheiro que tinha que ter basicamente um carro forte e 3 seguranças. E fala como é que o dinheiro se dava. E aí você vê, ó, durante 14 anos foram 15 milhões de dólares, que dá o equivalente à cotação de hoje, né, 80 milhões de reais. Quer dizer que o Aleixo estava mandando dinheiro pro João Roberto e pro Roberto Irineu. E falava, eu tô pegando os resumos maiores, porque eu quero falar com vocês mais disso daqui. As contas CC5 do Banestado. Era uma forma de você meio que depositar dinheiro do Brasil, que você podia sacar no exterior, e dessa forma aí teve, segundo os procuradores, evasão de divisas. Só aí brincou com dinheiro e rolou algumas coisinhas. E aí Banestado, eles falam do Sérgio Moro, falavam que o Sérgio Moro era o juiz da época, isso aí aconteceu lá nos idos de FHC. E aí a Rede Record traz aqui o resuminho, tipo assim, de todos os valores do Grupo Globo, que totalizam 1,6 bilhão. E galera, quem fez esse relatório, inclusive esse aqui é o relatório que está disponível na internet, já tinha mostrado para você algum recorte, é o do Celso 3.
procurador do Ministério Público, hoje em dia está alocado no Rio Grande do Sul. E é um assunto que a direita nunca se debruçou, não vejo canais. Eu já tentei, mas é muito conteúdo. Tem umas coisas assim que acho que precisaria alguém com certo até conhecimento assim, bancário para olhar algumas coisas, tentar entender, encontrar alguns vínculos. Mas o engraçado é o seguinte, é um assunto que tem muita gente da esquerda que está se debruçando, olhando sobre isso daqui. E o mesmo procurador que está envolvido no Banestado, lá no início, que fez esse relatório, ele falou que ele foi basicamente botado na geladeira, mandaram ele lá para a casa do chapéu, ficou lá quietinho, esquece ele. E ele há muito tempo reclamava dos lavajatistas, das pessoas da famosa República de Curitiba, de alguns excessos dentro do Ministério Público, inclusive na questão do Tacla Duran, e a gente vai falar de delação, vamos falar do Youssef hoje. O Sérgio Moro não quis meio que acatar a delação do Duran, eles dizem, segundo até o pessoal da esquerda, que o Duran foi a única pessoa que quis delatar de livre e espontânea vontade, mas o pessoal da Lava Jato não quis. A única pessoa que foi de bom grado, eles recusaram. Mas os outros, né, eles pegaram as delações. E aí o Tacla Duran foi lá, reclamou com a Interpol, que o jeito que o Sérgio Moro estava fazendo as coisas era complicado, e a Interpol classificou as ações de Sérgio Moro como suspeitas. E o Celso 3, que fez esse relatório do Banestado, que Sérgio Moro estava à frente, ele reclama, fala que, cara, é um absurdo. Ele fala que Sérgio Moro fez o Brasil passar vergonha frente aí a organizações internacionais. E a gente continuando, antes da gente falar desse pessoal, quero falar aqui sobre o Barroso. Porque o Barroso também tá nessas contas CC5 do Banestado. Na época, Barroso teria movimentado, segundo consta no relatório, o equivalente a 1,6 milhão de reais. Só que isso, gente, foi há muitos anos atrás. O pessoal diz que, considerando o câmbio da época, que era basicamente R$1, era $1, e a inflação do momento, esse valor hoje corrigido poderia estar em torno de 2,5 milhões de dólares. E aí diz, Luiz Roberto Barroso, do STF, atual presidente do TSE, vinha sendo questionado desde julho deste ano nas redes sobre o seu nome contar na lista de pessoas físicas e jurídicas que fizeram remessas ilegais de dinheiro para o exterior no esquema da CC5. Isso aqui é uma matéria do Rômulo Maia do site Duplo Expresso. Ele faz umas lives de 5 horas, já tentei ver, é um cara de esquerda, defende Lula, mas é aquela coisa, ao mesmo tempo que ele defende Lula, ele é extremamente crítico de Barroso, ele diz que já foi estudante do Barroso, fala umas coisas assim que várias críticas similares que o pessoal da direita tem, mas eu não tenho como assistir 5 horas de live. Nesta semana, finalmente, o ministro explicou o motivo da remessa equivalente a 2,5 milhões. É o mesmo que ele está falando. Aí, como fez o cálculo, né, ele falou assim, mais ou menos, estava num para 1 na época do FHC, ele botou a critério aí de inflação e seria o equivalente a 2,5 milhões de dólares hoje, o valor do Barroso. E aí, segundo a resposta do Barroso, o nome dele seria assim, jamais fui cliente do Banestado. Como é público, morei, estudei e trabalhei nos Estados Unidos em épocas diferentes da minha vida. Nunca fiz qualquer remessa que não fosse via Banco Central devidamente declarada à Receita Federal. É o que ele diz, mas pelo menos no documento feito pelo Celso 3 consta lá aquele nome, né? Luiz Roberto Barroso. O Rômulo Maia ainda diz, como advogado da Rede Globo, alguma vez tratou de casos envolvendo o doleiro Dario Messer? Tinha conhecimento de remessas ilegais por essa empresa e pela CBF, outra cliente sua. Para quem não sabe, o Barroso, antes dele chegar ao STF, ele defendeu a Rede Globo, defendeu a CBF, defendeu também um caso extremamente famoso no país, que foi o César de Battisti. Ele cara lá que cometeu atrocidades na Itália e o Barroso ainda falou que o defenderia novamente. Então o Barroso está aí defendendo e o cara pergunta, e aí, cara? Defendeu a Rede Globo em algum momento? Em algum caso do Dario Messer? O Dario Messer ele também está envolvido no escândalo desde o Banestado. E fazendo um resumo bem rápido, o Banestado tinha como relator, se eu não me engano, o relator era um cara do PSDB, o presidente, ou era o presidente que era do PSDB e o relator era do PT, era uma coisa dessa. O vice-presidente da CPI do Banestado era o Rodrigo Maia. E algumas pessoas que foram réus e foram inocentadas no final das contas, temos aí nomes famosos como o Alcolumbre, o Barroso. Quem estava na frente enquanto juiz era o senhor Sérgio Moro.
O promotor da época era o Carlos Lima, o famoso Boquinha da Lava Jato, aquele que está no antagonista hoje. A gerente ligada à conta CC5 era só uma coincidência, era a mulher do Carlos Lima. Não falando nada, não quero deixar nada no ar. E no final das contas, ninguém foi preso. Ninguém foi preso, o Alberto Youssef também estava envolvido. Tanto que quem já assistiu até aquela série da Netflix, O Mecanismo, que tem o Celton Mello, que ele tenta... O nome do cara que ele tá meio que encenando na vida real seria o Gerson Rocha, um policial que foi afastado, falando que não tinha mais condição mental de trabalhar. Um cara que estava envolvido desde a época do Banestado, e a gente vai falar do pessoal da República de Curitiba. E olha só isso daqui. Fui lá pesquisando matérias mais antigas, 21 de dezembro de 2014. Sem acordos, não teríamos revelado esquema na Petrobras, diz Deltan. Matéria que fala do Petrolão. Só que tem uma informação interessante que eu não sabia e não sei se vocês sabem. Esse instrumento que ficou tão popularizado hoje em dia, todo mundo ouve falar, a famosa delação premiada, basicamente, o primeiro termo de delação oficializado no Brasil, sabe com quem foi? Alberto Youssef em 2003. Quem participou? Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol já estava participando do caso Banestado em 2003, com o doleiro Alberto Youssef, que no final das contas ficou livre, voltou a cometer crimes e foi pego no Petrolão mais uma vez. Coisa estranha, né? E muitas pessoas reclamam da questão das delações da Lava Jato, que foram seletivas, teve algumas que eles não quiseram pegar. O pessoal reclama muito da do Marcelo Odebrecht, que falava que tinha muita gente, políticos grandes para entregar, e aí o pessoal ficou amassando o cara e não quis pegar, sabe? Um pouco meio seletivo. Não parece muito estranho quando a gente vê aqueles vazamentos, né, do Verdivaldo, a Vaza Jato, que falava, por exemplo, Sérgio Moro falando, não, pô, não vamos no FHC, porque FHC é alguém que a gente não pode melindrar o apoio. Essa palavra ficou gravada, né, melindrar. Quem não sabe é uma pessoa que a gente não pode perder o apoio. É falar bonito. E a gente viu várias coisas, alguns excessos, algumas tramas por trás, como por exemplo o Deltan, tentando conversar com o Randolfo Rodrigues para mover uma ação contra o Gilmar Mendes. E o Randolfo Rodrigues, inclusive, ele é da Rede, do Rede Solidariedade. E no caso lá envolvendo assim o DPVAT, tem lá assim umas coisas assim, meio estranhas, que parece que tem um escritório, que o Barroso já foi ligado, meio que tem uns parentes ligados no escritório, já recebe assim um dinheiro meio que da Rede para ajudar a protocolar algumas ADIs. Não sei, tô falando nada, só dá uma checada. STF todos bonitos e maravilhosos. E aí eu fui olhar mais coisas, vamos cuidar da encostada aí, né? Banestado, Sérgio Moro. E aí aquela típica coisa, gente, que a direita ainda não aprendeu. Às vezes a gente precisa ouvir a esquerda sem o preconceito, porque há muito tempo eles... Às vezes, né, um relógio parado 2 vezes no dia, ele vai acertar, né? 2 vezes no dia o relógio parado acerta. E olha isso daqui, 1º de maio de 2013. Inclusive do Sindicato dos Trabalhadores, o site. Mas garotinho dispara chumbo grosso contra a Globo. E olha o que ele diz, eu queria ir um pouco mais além. O senhor João Roberto Marinho deveria explicar por que no ano de 2006 tinha uma conta em paraíso fiscal não declarada da Receita com mais de 100 milhões de reais e por que a Receita Federal não fez nada em 2006. Receita Federal. Deveria explicar mais. Senhor Alicâmio estava na lista do que estavam com dinheiro no escândalo do Banestado. O senhor Alicâmio é editor do Jornal Nacional, diretor de jornalismo da Globo. Receita Federal. Tem algum órgão da Receita Federal que ficou famoso na atualidade? Todo mundo já ouviu falar? Você já ouviu falar do tal do COAF? Ligado à Receita, né? Transações financeiras, órgão de inteligência. Vamos chegar lá. A gente vê, né? Todo mundo sempre falou desse tal do Banestado que nunca deu em nada. E aí, fui lá, né? Fui pesquisar algumas coisas. E aí eu me deparei com a matéria que eu falei, não, cara, não acredito. Aí dessa matéria eu pesquiso uma coisa, pesquiso outra, pesquiso uma coisa, pesquiso outra. E as coisas em Brasília começam a ficar assim, um pouco mais claras. A gente vê que realmente o Grupo Globo ajudou bastante em criar essa imagem de super-herói que o Sérgio Moro tem. Junto com o pessoal do antagonista, que veio já bem depois. Mas o grande herói, Sérgio Moro, não surgiu de hoje. E aí uma matéria aqui que é do UOL, esqueci de colocar aqui a logomarca. Quem é o diretor da PF, pivô da crise entre Moro e Bolsonaro? O Valeixo. Não sabia quem era o Valeixo, ninguém nunca tinha parado para pesquisar.
Ninguém assim, foi adentro, entender a pasta de Moro. E o tanto que a gente já falou dos Valeixos, mas nunca teve essa informação. E olhem só, o ex-diretor-geral, o Valeixo, ele é próximo de Moro desde quando? O caso Banestado. Mas, rapaz, Valeixo também estava no Banestado. Peraí. Moro estava no Banestado, Valeixo estava no Banestado, Carlos Lima estava no Banestado, Dallagnol estava no Banestado. E alguns estavam no governo. Aí agora, né? Ex-ministro, ex-diretor-geral. Investigação que descobriu esquema de lavagem de dinheiro lá no Banco Estadual do Paraná em 2003. E falar várias coisas. Quando Moro foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, montou um time de assessores auxiliares com pessoas da chamada República de Curitiba, policiais e outros investigadores com experiência no combate a crime organizado e corrupção. Valeixo fazia parte dessa equipe e foi alçado ao posto de diretor-geral. Moro trouxe ainda 2 pessoas ligadas a Valeixo para Brasília, o antecessor dele na PF, o Rosalvo Ferreira Franco, e o diretor de combate ao crime organizado naquele estado, Igor Romário de Paula. O Igor Romário, acho que vocês devem conhecer, ele é o delegado que está à frente dos 2 inquéritos do STF, o 4721 e acho que é o 4821, alguma coisa dessa, né? Que é o das fake news e o dos atos antidemocráticos. O Igor Romário de Paula. Também saiu na Vaza Jato, algumas conversinhas estranhas com o Sérgio Moro. Igor Romário. Onde é que o Igor Romário também estava? Teve um evento aí que aconteceu na cidade de Moro que ele também participou. Tem um evento antigo que vale a pena mencionar. Nos idos de 2016, o senhor Disney Rossetti, na época na PF, estava envolvido até a questão da Lava Jato. Inclusive, a fama do Disney Rossetti é o cara que, enquanto ele estava na frente da PF de São Paulo, a Lava Jato não mandou. E aí tem uma história que saiu no Correio Brasiliense, que meio que ele vazou as informações para Alexandre de Moraes na época. Alexandre de Moraes foi no encontro, falou que no dia seguinte teria desdobramento da Lava Jato, e no dia seguinte o Palocci aí foi pego. E aí ele falou que vazou, e na época quem colocou panos quentes, falou que não teve nenhum vazamento, foi o Igor Romário. Colocou panos quentes entre esse burburinho da mídia. Mas a gente vai falar dele. Inclusive, quando o Sérgio Moro saiu, no mesmo dia, Alexandre de Moraes emitiu um ofício falando: ninguém pode mudar a equipe do inquérito das fake news. E quando ele montou a equipe, quem estava como interino, porque o Valeixo estava viajando, estava de férias, era o Disney Rossetti. Vamos continuar. Aí eu fui olhar, né? Igor de Paula, esse pessoal, eu falei, cara, será que esse pessoal também participou do Banestado? Aí eu fui olhar. Igor Romário de Paula, desde 2014, coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba e atuou também à frente das investigações do Banestado. Peraí, então Sérgio Moro levou mais um cara do Banestado? É a República de Curitiba ou é o time do Banestado? Aí depois eu fui ver sobre o Valeixo, assim, qual era o envolvimento dele com a Banestado, ó. O Valeixo, ele comandou um inquérito da Força Tarefa do caso Banestado. Aí eu fui lá, tá, beleza. Tem mais alguém que Sérgio Moro levou lá pra Curitiba, fazendo alguma coisa? Aí tem uma matéria do Migalhas. Sérgio Moro anuncia primeiro os nomes de sua equipe. Aí tinha lá, Érica Marena. Vocês conhecem a Érica Marena? Ela vai assumir aí o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, do Ministério da Justiça. Marena não só participou da Lava Jato desde o início, como ainda deu nome para a operação, batizou. E aí, vale lembrar que a Érica também participou do quê? Do caso do Banestado. Atualmente, a Érica Marena é a superintendente da PF em Sergipe. Rapaz, o time Banestado estava firme e forte. Firme e forte no governo. Estranho, hein? Muito estranho. Pelo menos assim, a PF agora tá... Não sei, a PF agora tá indo. Vários escândalos de corrupção, né? A PF tá pegando. A PF tá fazendo várias apreensões de drogas. Não falando nada, né? Mas parece assim que desde que Sérgio Moro mudou, algumas coisas mudaram. Eu não estou querendo sugerir nada. Todos aqui lindos e maravilhosos. Time do Banestado. E eu falei que tinha um evento muito engraçado que o Igor Romário estava. E a Érica Marina também. Sabe que evento foi esse? O depoimento de Sérgio Moro. Quando Sérgio Moro foi depor, falando lá que Bolsonaro interferiu na PF e diversas coisas, quem estava lá no dia? Romário, Érica Marena e a Cristiane Corrêa. E aí, galera, como é que vocês reagem a isso tudo? Não parece que tem algo assim muito estranho acontecendo, mas muito estranho mesmo? Essa Érica Marena,
Eu falei lá atrás da Receita, falei do COAF. Eu não falo essas coisas à toa, né? A gente dá aquela já pra ficar aqui com o gostinho na boca. Onde é que a Érica Marina também estava? Banco Central mantém delegados da Lava Jato no novo COAF. A gente já falou dessa matéria aqui. Entre os integrantes do Conselho Deliberativo do órgão, que age no combate à lavagem de dinheiro, estão os delegados da Polícia Federal, Érica Marina e Márcio Anselmo, que atuaram na chamada Operação Lava Jato. Estava lá no COAF. Eu fui pesquisar sobre Márcio Anselmo. Márcio Anselmo nasceu em Caribé, Paraná, doutor em Direito, delegado da polícia, e lá trabalhou no caso do Banestado. Cara, o caso que não prendeu ninguém. Um caso que envolve dinheiro. Esse cara tá no COAF junto com a Érica Marina. Vocês lembram na Vaza Jato, quando chegou algumas coisas no STF, que o Gilmar Mendes, ele pega, lê lá algumas falas, que disse que o Deltan Dallagnol, que estava também no Banestado, tinha chegado lá, acho que era Roberto Leonel, tô na dúvida agora, não sei se foi com o Leonel, foi o cara do COAF, falou, pô, não tem como dar aí uma olhadinha no COAF, assim, de uma forma sem compromisso, descompromissada. Dá um saque aí, cara. Dá uma olhadinha aí se não tem nenhuma coisa. Então, galera, não é muito estranho, um pessoal que vem trabalhando com isso. Então você vê assim que é meio que um time que... Sei. Na época do Banestado não deu em nada. Na época da Lava Jato, de Sérgio Moro, ninguém do PSDB caiu. Teve nada. Estranho, né? Muito estranho tudo. Sei, pelo menos pra mim, acho que a gente consegue juntar várias peças e mostrar assim que parece que o que vem acontecendo não vem de agora, vem de algum tempo. Dá pra também aprender, né? Que a direita precisa aprender, tentar ouvir um pouco mais, talvez a esquerda. A gente acaba descobrindo alguma coisa interessante. Mas vai vendo, né? Isso aqui eu acho que junta algumas peças. A gente falou do pessoal, o Igor Romário, o Disney Rossetti, volta a fazer aquela pergunta. Por que Sérgio Moro queria colocar Disney Rossetti, conhecido como o cara da PF, ligado a Alexandre de Moraes, no lugar do Valeixo? Por que o Disney Rossetti? Inclusive o Valeixo, em seu depoimento, disse que na cabeça de Sérgio Moro ele tinha como nome o Fabiano Bordignon da DEPEN. Então tudo muito estranho, né? Vamos ver o que a Record também consegue achar, vamos continuar acompanhando. Quem quiser assistir as lives do Duplo Expresso tem 5 horas, ver se acha alguma informação interessante. O site deles é bem confuso também. Estão bastante tempo olhando sobre a questão da Banestado. E a gente vai falar um pouco sobre Fernando Henrique, estava lá, né, no que você manda para ele. Falar da Globo aqui ainda. Olha só, o Joubert traz aqui a questão do movimento pela lei do mandante. As pessoas estão fazendo uma pressão para que Rodrigo Maia coloque em pauta a MP aí do mandante, que permite que os clubes façam suas transmissões no YouTube, qualquer lugar que eles quiserem. Então ele tá aí, fez, chamou. O pessoal ontem levantou a hashtag pela lei do mandante, fazendo uma pressão. Bia Kicis também fez pressão. Caroline de Tone também fez pressão. MP do futebol, 45 clubes declararam apoio à MP 984, que dá ao mandante de uma partida o direito de transmissão, quebrando assim o monopólio da Globo. E ela fala, a MP 984, que acaba com o monopólio das transmissões das partidas de futebol, ao dar o direito de transmissão ao clube mandante, está recebendo cada vez mais apoios. Já são mais de 40 times de todas as divisões apoiando a medida. Além de democratizar os direitos de transmissão, essa MP abre uma nova possibilidade de receita para os times. É mais uma medida do governo Bolsonaro em defesa da liberdade econômica. Mas o pessoal da Globo aí não quer. A conversa é que Rodrigo Maia, ele tem um xodózinho assim pela Globo e ele vai deixar caducar. Então, gente, eu acho que a gente realmente deveria colocar uma pressão, né? Não é pessoal, mas a Globo é a Globo, né? A Globo, eita Globo, hein? Coisa. E aí, FHC, tava lá, desde aquela época, tudo acontecendo. E aí, no dia 5 de setembro, FHC, ele redige um artigo, escritor, né? Grande intelectual da esquerda, premiado aí como um dos maiores conhecedores do Gramsci na América Latina, Revolução Cultural, onde ele falava que ele se arrependia da reeleição, de ter permitido a possibilidade de reeleição. E essas coisas só acontecem no governo Bolsonaro, né? Ele poderia ter se arrependido, não era Temer, não era Dilma, não era Lula, mas não. Até no segundo mandato dele,
Mas não, ele se arrepende, sempre tem que ser, é coincidência. E o próprio seu Sepúlveda diz, ó, já notaram que, com a FHC na dianteira, começou o cortejo dos democratas arrependidos com o Instituto da Reeleição. As carpideiras descobriram agora que a reeleição já fez muito mal ao país. O pai da reeleição, Fernando Henrique Cardoso, não descobriu isso com a reeleição de Lula e de Dilma. E aí sai uma matéria, já falando da reeleição, dizendo que a maioria dos líderes de partidos no Congresso apoia o fim da reeleição. Bom, Bolsonaro, ele estava apoiando lá no início. Ele falou, vamos fazer reforma, agora fazer reforma para todo mundo. Agora bota aí 5 anos. Faz 5 anos, o cara se elege, governa por 5 anos, já foi. Agora, cara, convenhamos, gente, mudar a regra do jogo na vez de Bolsonaro é um negocinho meio complicado, né? Lá atrás ninguém queria. Aí Andresa Matais diz assim, ó, exclusivo, o ex-presidente FHC levantou o assunto e o Congresso deve respaldar a maioria dos líderes de partidos no Congresso apoia fim da reeleição. Aí vamos ver a matéria. Já coloca que Bolsonaro prometeu, ainda em campanha de 2018, o fim da reeleição para cargos no Executivo e tem apoio de líderes em 15 dos 14 partidos. O assunto, esquecido por Bolsonaro após eleito, voltou a ganhar força depois das declarações do Fernando Henrique, que diz que o errado dá aval à medida que lhe permitiu ficar 8 anos no poder. E aí, uma PEC, né, a emenda da Constituição, para proibir recondução de presidentes, governadores e prefeitos, já foi apresentada na semana passada pelo Molon, do PSB, Alessandro Molon. O Congresso está atrasado no debate sobre reforma política. Acho que deveríamos caminhar para ter mais de 5 anos sem reeleição, afirma aí o Arnaldo Jardim de São Paulo, líder do Cidadania, antigo PPS, concordando com a proposta do FHC. Aí você vê, maior bloco de partidos na Câmara, com 205 deputados, o Centrão se divide sobre o tema. Enquanto no PTB, no Republicanos e no PL, a opinião é favorável a acabar com a possibilidade de reeleição no país. Pô, os grandes conservadores estão apoiando que acabe a reeleição logo agora, não pode esperar para apoiar daqui a 2 anos, 2023. Ô PTB, ô Bob, é estranho, hein, Bob? E aí vai, né? O líder do Solidariedade, deputado Zé Silva, defende manter a regra atual. E aí, olha só isso daqui. O Bob, ele podia talvez ter seguido o caminho do Ciro Nogueira, que é do lado do Pernambuco, do Progressistas. O Ciro ficou em cima do muro. Olha o que o Ciro disse. Acho que isso pode até ser revisto, mas não para os atuais governantes. Seria uma violência tirar o direito de quem já está permitido na Constituição. Se tiver de haver alguma mudança, é para 2026. Ele falou, não, beleza, agora a partir de 2026. Aí, aparentemente aí o PTB está apoiando. Aí você pode falar, mas e aí essa PEC já ia valer para agora, para 2022? O pessoal está apoiando ou seria só para 2026? Deixaram claro, não deixaram claro? Porque, pô, para você não estar pegando no pé do PTB, a gente vai ser justo. Aí você vê, né? O partido de Ciro se aproximou do Palácio do Planalto nos últimos meses, quando começou a ocupar cargos no governo e integrar a base aliada no governo. Aí fizeram as perguntas lá pro Molon, para saber o que é que ele pensa aí dessa PEC. Olha, pra gente ver, pra quando vocês acham que esse cara quer que essa PEC já seja, tipo assim, oficializada e efetivada? Primeira pergunta, por que apresentar agora uma PEC para acabar com um Instituto da Reeleição para presidentes, governadores e prefeitos? Olha por que ele apresentou a PEC agora. Desde o início da pandemia, percebi que a conduta inconsequente do presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha como um dos seus elementos a obsessão dele com a própria reeleição. Parece que ele quer isso daí para 2026 ou parece que ele quer impedir que Bolsonaro se reeleja? Depois ele vai falar um monte de porcaria de Bolsonaro. Depois, a proposta do senhor não traz um período de transição. Teria validade imediata. Mudar a regra no meio do jogo não pode ser classificado como casuísmo e provocar críticas. Ele diz, a reeleição não é direito adquirido. Para agora. Tá claro? E aí? E aí, galera do Centrão, vai apoiar isso daí? Quer dizer, agora que não querem mais Bolsonaro em 2022? Aquele apoio, sou 100% Bolsonaro. O que foi que mudou? Tá meio estranho, né? A sorte é que uma PEC dessa para passar precisa de 308 votos. O pessoal conta que na melhor das hipóteses, até o momento teriam 302. Na melhor das hipóteses, muita gente em cima do muro que ainda não sabe muito bem. Eu acho que talvez não passe. E aí a gente pode ver, né? Então,
Graças a Deus, até então, que Bolsonaro se aliou com o Centrão, né? Imagina uma coisa dessa daí passa. Imagina uma coisa dessa daí passa. Aí a gente sabe que o Bolsonaro tá reeleito, aí não tem Bolsonaro, porque vai estar impedido. Agora, engraçado, né? Isso só acontece na vez de Bolsonaro. E aí, falando dessas questões, né, jurídicas, uma notícia boa, notícia sensacional. Eu sei que alguns vão ficar, os cariocas vão ficar tristes, mas o restante do país vai ficar feliz. Porque Witzel acaba de ser denunciado novamente pela PGR e agora por organização criminosa. E vejam só, desta vez apontado pela Lindora Araújo como chefe da organização dessa Orcrim, né? E ela, nesse diapasão, a Orcrim, somente com esse esquema ilícito de contratação de organizações sociais na área de saúde, tinha por pretensão angariar quase 400 milhões de reais de valores ilícitos, ao final de 4 anos, na medida em que objetivava cobrar 5% de propina de todos os contratos. A PGR pede ainda que Witzel perca o cargo de governador, em definitivo, e que os demais denunciados sejam condenados a pagar indenização de pelo menos 100 milhões. Meus amigos, a dúvida é, Witzel vai ser preso ou vai ser impeachmentado primeiro? Essa é a única dúvida. A gente não sabe se ele vai ser preso ou impeachmentado. Não sabemos. Eu acho que vai ser impeachmentado porque é dia 17, já estamos no dia 15. São mais 2 diazinhos. Mais 2 dias. Eu não sei se o vídeo vai ser preso em 2 dias. E aí você vê aqui, ó. Foram denunciados à justiça, além de Witzel, a mulher dele, primeira-dama, pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, o Edmar Santos, ex-secretário de saúde, o Tristão, Lucas Tristão deve estar cada vez mais, tá tristão, o cara tá tristão mesmo, né? Esse tá de desenvolvimento econômico, o Gotardi, ex-prefeito de Volta Redonda, Edson Torres, Vitor Hugo Barroso, Nilo Francisco da Silva Filho, Cláudio Marcelo Santos Silva, José Carlos de Mel e Carlos Federico Loretti da Silveira. Deu ruim, Witzel. Deu ruim, amigo. Tá barril pra você, como diz lá na minha Bahia. A gente vai falar, inclusive, de Feira de Santana hoje. Aí, gente, Witzel veio na rede desafiar. Desafio quem quer que seja comprovar 1 centavo que não seja fruto do meu trabalho e compatível com a minha renda. Tem mais de 430 páginas, se não me engano. O documento é da PGR mostrando como tudo acontecia. E aí, você vê aqui, poxa, não é essa matéria aqui primeiro. A anotação de Witzel mostra pagamentos para o escritório da sua mulher, Helena. O antagonista já tá ali mostrando aí, viu, Witzel? Bacana, resposta, beleza. Agora a gente vai esperar. Quinta-feira, seu impeachment tá rolando. E agora a gente vai falar do impeachment do Witzel. Galera, a abertura do impeachment foi 69-0. Nem oferecendo o cargo, Witzel tava conseguindo obter apoio. O relator do processo, olha só, relator do processo de impeachment contra Witzel, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, não poupa o governador de críticas. Não existe, a meu sentir, a menor dúvida de que os fortes indícios e as contundentes provas quanto à licitude das mencionadas contratações e os milionários prejuízos já contabilizados aos cofres públicos não só constituem sólido embasamento a demonstrar a justa causa para a apuração do crime de responsabilidade, como pintam, com tintas fortes, a subversão de valores em que mergulhou a administração estadual. E aí, ó, esse relatório vai ser apresentado no quinta-feira, dia 17, vai ser voltado. E eu acho que vai ser o dia realmente do adeus. A gente não sabe o que vai acontecer no vídeo primeiro, né? Ainda tem tempo aí de alguém agir primeiro e Witzel ver o sol quadrado. E aí, galera, como é que vocês sentem? Vocês estão tristes? Se vocês estão tristes, calma que tem mais uma notícia boa. Força-tarefa da Operação Lava Jato, lá no Paraná, acusa Lula e outros 2 petistas pelo crime de lavagem de dinheiro envolvendo aí 4 milhões. 4 parcelinhas de 1 milhão cada. É Lula, Palocci, Paulão Camoto. Quando é Lula, cara, não precisa nem falar muita coisa, né? Só explicar, Lula foi acusado, ninguém quer muito saber. Assim, quanto foi dinheiro dessa vez e o que é que tá envolvido? Aí o pessoal, olha só, gente, o canhotinho, ó, 1 milhão do Odebrecht pra dar palestra. Rapaz, gente, como é que não gravaram essas palestras? É um patrimônio mundial. Devia ser tombado como patrimônio histórico, gente. Uma palestra de 1 milhão de reais. Cara, não tem condição, bicho. Que palestra foi essa? O pessoal deu lá os recibos, né? Sandro Barbosa, o Instituto Luta emitiu recibos das doações classificadas como lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato. Ele que se resolva com o Ministério Público, com a Lava Jato, por aí vai. Vocês estão tristes? Calma que tem uma notícia para tentar alegrá-los. Caixa 2, Renan Calheiros recebeu 500 mil do Odebrecht, afirma a Polícia Federal.
Será que agora vai? O pessoal mais uma vez vai sentar em cima, o professor do Renan vai ficar, caducar e arquivou. Arquivou porque prescreveu, tá muito antigo, não adianta mais, a gente tem algumas prioridades, o STF tem muitas prioridades, né? Inquéritos, fake news. Para Bolsonaro, como é para Bolsonaro? Bolsonaro tem 48 horas, Bolsonaro tem 24 horas. Quando eles são bonzinhos com o Bolsonaro, dão 5 dias para Bolsonaro se explicar. Mas para Renan Calheiros, calma, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para trabalhar. Agora tem uma notícia meio ruim. Agora uma notícia meio ruimzinha pra gente dar, vamos acelerar aqui pro vídeo não ficar tão longo. Olha essa daqui, tá que ele vai, não vai, não vai, liberou aula, proibiram aula, desembargador liberou aula de novo, e agora a justiça proibiu aula de novo no Rio de Janeiro. E dessa vez é o maior do maior absurdo. Olha a justificativa. O retorno das aulas da rede privada, porque liberou para a rede privada, em um momento anterior ao da rede pública, contribuirá para aumentar a desigualdade entre os estudantes que podem pagar pelo ensino e aqueles que dependem da escola pública, fato que violaria o princípio da isonomia, afirmou na decisão. Eu estou enganado, mas na meu ver, se eu não me engano, as faculdades públicas têm cotas aí, né? Meio a meio. Então, tá. Mas independente disso, gente, ainda que você tenha seu filho na escola pública, você acha certo prejudicar pessoas só pra a outra não ficar, assim, a outra, porque a outra não pode? Tipo assim, não, porque ele não pode e vamos prejudicar os outros. Faz algum sentido isso? Isso faz algum sentido? Gente, é economia que tá parada, sabe? É professor, é as escolas, todo esse comércio. Pensa em todas aquelas pessoas, gente. Você deve conhecer alguém no Brasil, algum senhor, uma senhora, eu conhecia. Deve ter uma vanzinha de, sei lá, 7 lugares, 12 lugares, que fazia transporte escolar. Não tá fazendo. Gente tá desempregada. Por quê? Porque tá sem escola. O cara que vendia bala, pipoca na frente das escolas, pô, não pode. Tá tudo aí parado. Podia voltar alguma coisa e ajudar a questão econômica, mas não. Porque não vai voltar pra pública, também não pode voltar pra privada. Cara, é um verdadeiro absurdo. A forma como eles tocam o país é assim, não podemos, assim, não vai acontecer nada com o outro lado, não pode porque vai ferir a isonomia. Temos que prejudicar ambos, não pode só um sair prejudicado. É um absurdo, é um tremendo absurdo. Aí, vem um Caiado e esqueci, não sei. 8 horas atrás, ele informa que ele encontrou com Bolsonaro para dialogar sobre a inclusão de uma emenda na medida provisória 987 que estenda os incentivos automobilísticos e maquinários até dezembro de 2025. Aí ele quer ajuda de Bolsonaro. Só que vejam só, dia 13, Caiado tá falando aí que as aulas presenciais serão retomadas apenas quando chegar a vacina. Só quando chegar. Quando vai ser isso? Não sei. Se levar até 2022? Infelizmente até 2022. Aí você vê, enquanto Rio de Janeiro, São Paulo, Caiado lá em Goiás estão nessa, tem que ter. O país lá do Oriente, diz que não há necessidade de vacinar todo mundo. CNN, tá aí, ó. O Alan pergunta aí, já avisaram pro Dória? Já avisaram pro Caiado? Já avisaram lá no Rio de Janeiro, pra Justiça do Rio de Janeiro? Tem hora que é uma piada com o cara do brasileiro, né? E aí eu fui olhar os gráficos. Eu falei, não, cara, deixa eu ver como é que tá a situação no Brasil pra ver se faz algum sentido o que o pessoal tá falando. E aí, gente, tem aqui o gráfico oficial. Eu resolvi traçar uma reta. Porque isso meio que parece. A gente meio que percebe que desde a gente tá na semana 38, a gente já tá em 8 semanas de queda, basicamente. Teve aqui um que saiu do ponto da curva, aqui no desvio padrão, 34, mas você percebe aqui, ó, basicamente uma reta, sabe, aqui, ó, desenhadinha. Você vê que sai de quase 8 mil óbitos por semana para 5 mil. Teve aqui uma redução de 50%. Se a cada, ó, isso aqui só dá do quê? Isso aqui eu peguei da semana 37, eu peguei da 38. Se a gente pegar essa média, que cada 7 semanas vai reduzir 50%, daqui a mais 7 semanas, a gente já tá aqui na 38, chegar na 44, já vai ser 2.500 óbitos. Mais 7 semanas, 1.250, mais 7, 600, mais coisa vai ficar aquele contingente baixinho, porque aí depois não aparece mais. É aquele negócio, a gente tem que aprender a lidar. Mas e aí? A gente vai ficar nessa até quando? Até quando? Tá claramente para todo mundo ver que o Brasil
tá em uma queda constante. Constante mesmo. Cara, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. E aí, eu fui lá também, no site lá oficial do governo, tinha um gráfico que eu achei bem interessante, que é uma coisa que acho que quem estudou um pouco de geografia deve saber, que é a questão assim, de densidade demográfica. Onde é que está concentrada a população no Brasil? E a gente ainda consegue ver que até hoje a maior concentração de brasileiros se dá na região sudeste e ao longo do litoral brasileiro. Você vê que o centrão do Brasil, cara, é basicamente sem população nenhuma. E principalmente quando você vê aqui a região do Amazonas, do Paraná, do Mato Grosso, o pessoal fala tanto da Amazônia, aqui a gente não tá ligando da Amazônia. Gente, não tem nem pessoas morando lá. Uma das coisas que mais impacta, às vezes, o meio ambiente, o diabo, tudo, é a construção de cidades. Porque é muito de casa, um monte de coisa, a gente tem que remover muita coisa. Então, até para essa narrativa da Amazônia, a gente vai falar dela rapidinho, só uma coisa, você vê, ó. Cara, o Brasil até hoje, cara, é um país gigante. Por isso que fala que o Brasil já preserva ainda 63% da sua vegetação original. Você consegue ver aqui, ó, quase não tem gente morando. Quase não tem gente morando ao redor do Brasil, no restante do país, né? Continuando, olha só isso daqui, que tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com o governador impeachmentado, talvez, corrupção, prisão, não sei. Mas o Ministério Público do Distrito Federal, olha só, Bia Kicis diz que o MP do DF oferece denúncia contra 15 servidores por questões relacionadas ao combate à pandemia. Cúpula e secretária de saúde do DF está presa. Saiu aquela matéria que a PGR quer botar pra fila andar, que tinha mais 3 processinhos aí vindo, né? A ação dizia que Banês era 100%, 99% contra o Helder Barbalho e 70% pro Dória. Tô na torcida com vocês, todos juntos. Continuando aqui, uma matéria sobre a relação à saúde. O Pazuello agora foi oficializado como realmente ministro, deixou aí o status de ministro do interino. Eu espero que agora ele tenha mais força, realmente, assim, para tentar mudar o protocolo, facilitar a chegada aí do remédio, que a gente não pode falar o nome, ao redor do país, poder ajudar aí algumas coisas, bater bastante também nessa coisa da narrativa, ajudar as escolas do Rio de Janeiro a voltar. Espero aí que o Pazuello tenha muita sorte agora que tornou oficializado mesmo. Espero que ele ganhe mais força, principalmente assim no trato para quebrar narrativas. E aí, gente, olha só, já que tá falando em ministro, uma coisa, tinha chegado a denúncia semana passada, que o pessoal da Fundação Lema, isso aqui é o próprio site oficial deles, se reuniu com o ministro da Educação. No dia 4 de setembro, a Fundação Lema estava lá. E aí o encontro teve como objetivo apresentar ao ministro o trabalho que a Fundação Lema está fazendo há quase 20 anos. Aqui a transformação é interessante. Enquanto a direita, a gente basicamente sentiu o gostinho assim de estar com algum poder na mão, mínimo, em 2018, tem nada. Só a Fundação Lema tem 20 anos. O cara é bilionário. Atualmente é o segundo homem mais rico do Brasil. 20 anos. Você tá vendo? É 20 anos que esse pessoal tá tentando mexer na educação brasileira. E aí, uma das principais coisas que eles apresentaram nessa reunião foi a Base Nacional Comum Curricular. Eu já fiz aqui em vídeo, mostrando o que é detalhadamente. Quem quiser ver, olha o episódio 97. Não sei se o nome é Dossiê Dallagnol ou Dossiê Renova BR. É a primeira vez que eu falo do Renova BR, de forma assim bem profunda. Leio várias coisas da Base Nacional Comum Curricular. Mas você precisa saber o seguinte, isso daqui é uma base única. No Brasil inteiro, todas as pessoas vão aprender uma única coisa. Sabe aquele ensino assim mais regionalizado, que você lê os escritores da sua cidade, você aprende um pouco sobre a história da sua cidade, geografia da sua cidade, do seu estado? Não vai ter. Porque é uma base nacional comum. E isso daí, a depender de quem estiver no poder, se a esquerda chega, eles vão ter todo o poder centralizado em suas mãos. É uma coisa absurda, todo mundo da direita repudia isso. Mas o pessoal foi lá e a gente vai ver qual foi a explicação do pessoal do Ministério da Educação. E quem estava na reunião? Estava o Milton Ribeiro, que é o ministro, estava o Carlos Nadalim, que ligado à mais conservadora, aí estava a Isabel Pessoa, estava também Inês Augusto Borges, e estava o pessoal da Fundação Lema, e um nome interessante você vê, ó, Mendonça Filho, ex-ministro da Educação. Olha o poder que a Fundação Lema tem. E aí o Nadalim fala, galera, ó, cabe alguns esclarecimentos sobre a reunião que o MEC teve com o terceiro assessor. Recentemente a Fundação nos convidou para o encontro com o objetivo de apresentar suas iniciativas. Primeiro nós ouvimos seus representantes e em seguida mostramos nossas ações. Então, tipo assim, gente, tem coisas que acaba sendo impossível de você evitar. Até porque o governo tem que receber as pessoas, né? Se marcou pauta.
Infelizmente não tem nenhuma ONG da direita para tentar pegar pauta, a mesma coisa, porque, cara, ninguém, às vezes, alguém tentou marcar horário para falar o quê? E o pessoal tem força, né? Complicado, tem muito deputado, tem um lobby, tem a Tabata Amaral, tem alguns outros deputados aí federais. O pessoal tem força. Ele fala várias coisas, mas ele fala assim, ó, sobretudo no caso do MEC, uma reunião de trabalho não significa, nem pode significar adesão aos princípios daqueles com quem conversamos. Falando, ó, não é porque a gente se juntou com ele que a gente tá aderindo ao que eles estão falando. Então já deixou um pouco mais relaxado. E ele termina falando, ó, que o ministro, o Milton Ribeiro, está em garantida estabilidade para trabalhar, algo muito importante. Ele fala que segue firme em cumprir as promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, sempre respeitando os valores e princípios do povo brasileiro. Deixou o pessoal mais calmo, então tá beleza, tá tudo beleza. E aí, falando de educação, é o que eu digo, a direita, cara, a direita tá muito atrás. Olha aqui só, o Chicão diz que lá, a Universidade Federal do Maranhão, está aqui realizando, entre o dia 16 a 18, a segunda conferência de Gramsci, Marx e Marxismo. Não vou ler tudo, mas olha só a conferência. Olha só a conferência. Continuando aqui, falando do pessoal da esquerda, enfim, aquela pequena vitória que a gente tem que comemorar. O juiz falou que aquele inquérito contra o Douglas Garcia, por causa daquele dossiê que ele tinha dos antifascistas, na verdade o juiz falou que ele é inocente e ainda falou que ele agiu bem a fazer esse dossiê. Só queria dar notícia para mostrar, né? Enfim, a direita teve uma pequena vitória. Pequena vitória. Parabéns, Douglas. Parabéns. Falando aqui ainda de questões tensas, culturais, esquerda, direita, conservadorismo versus progressismo, vocês devem estar sabendo. O filme do Netflix tá rolando aí, um filme complicado. O Rolando Ruschel cobrou a Damares, dia 13, falou: Damares, você não ficou sabendo desse filme, cara? Que aborda, assim, as crianças de uma forma complicada, é preciso acabar com esse filme. Ela fala, ó, não vamos ficar de braços cruzados, deixa comigo. E ela compartilha aqui a matéria e diz assim, ó, já estudamos que medidas podem ser tomadas. O filme é acusado. O filme, o pessoal tem 11 anos. 11. Dança de um jeito, assim, complicado. E é um filme para maiores. Os atores principais têm 11, mas o filme é só para mais de 18. Pra entender. Não vou nem mostrar foto, né? Pelo amor de Deus. Nos Estados Unidos, o pessoal acionou o Departamento de Justiça, os senadores, para tomar medida legal contra a Netflix. Olha a reação no Brasil. A Damares soltou aquela foram duas falas. A Damares soltou aquelas únicas duas falas no Twitter. Deu uma matéria no Estadão, sendo BR Político, né? Damares promete abrir fogo contra a Netflix. Olha já a manchete. Aí você vai ler o texto. Os caras estão usando essa situação para fazer crítica ideológica. E viu? Conservadores estão acusando o filme de promover... Sabe o que é, né? Olha aqui. Começa com S. Olha só. Principalmente por causa do pôster. A Netflix até mudou o pôster. Em terras tupiniquins, apoiadores de Bolsonaro que fecharam os olhos para piadas do presidente contra a menina, blá 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 blá, ficou enchendo o saco. E depois vem a Netflix para ver reconhecer o pôster que foi inapropriado e substituiu a imagem. Até a Netflix já reconheceu que é complicado. Mas para os jornalistas brasileiros, tanto faz quanto fez. Continuando aqui na Damares, ela fala assim, ó, sabe qual é o problema de tudo isso daí, gente? Porque pela primeira vez na história do Brasil, um governo tem se preocupado em fortalecer os vínculos familiares e, consequentemente, fortalecer a economia. Experiências de outros países mostram que fomentar esse tipo de turismo pode ampliar ainda mais a demanda deste importante setor. Continuando aqui, isso aqui era para eu ter colocado um pouco mais lá atrás, só para falar, né, como esse pessoal usa de ideologia. O Ricardo Salles está mostrando que o mesmo problema que tem no Brasil, que eu falei que tem aqui na Austrália, que às vezes você não pode fazer algumas queimadas controladas para evitar que um incêndio se alastre muito, também não pode fazer lá na Califórnia, está tendo incêndio no atual momento. É mundial, gente. E coincidência ou não, qual o estado conhecido como o estado mais progressista, mais de esquerda, Estados Unidos? Califórnia e Nova York. Vai entender. É só coincidência. E aí, o professor Olavo fala uma coisa interessante, né? Pra gente ver por que nós temos tantos problemas. Ele diz assim, ó, tantos hoje, isso foi em 2016, dizem querer o Brasil de volta, e em vista disso, gritam que Bolsonaro 2018.
Não quero ser estraga-prazeres, mas os comunistas não começaram a nos tomar o Brasil pela presidência. Eles tomaram primeiro as universidades, depois a igreja, depois igrejas protestantes, depois sindicatos, especialmente funcionário público, depois o sistema judiciário, depois partido político, todos, e por fim, depois de 40 anos de esforços, a cereja do bolo, a presidência da República. E ele termina falando assim: vocês realmente acham que se a gente tiver a cereja do bolo, o bolo inteiro vai vir junto, vai ser nosso? Então é complicado e por isso que a gente vê que o governo tem tantos problemas. Tantos e tantos problemas. E aí, falando, isso aqui é mais ou menos mídia, empresa, economia, problemas que a direita enfrenta todo dia. Continua lá, os Sleep Giants, agradecendo as empresas que estão boicotando o Olavo de Carvalho. Até o fim, ó. Quinto Andar, Seara, Uber, Danoninho, House, 123 Milha, Bradesco e Deezer. E tá colocando pressão contra o PicPay, MRV, Startplay, Mercado Pago, Facebook, Dell no Brasil, Fiat, TikTok, Protex, Mercado Livre, Vivo, Ford, Sempre Livre. Olha o esforço feito contra um único senhor, um velhinho que mora no interior da vila, mora na roça. Quem já viu o cara mora da roça. Olha o esforço para impedir o cara ganhar que seja um único centavo para se sustentar. E até hoje o Twitter não falou aí quem é que tá por trás, né? Tá todo mundo esperando. Já perderam a ação lá na justiça. E aí, vocês viram lá a questão da cabeça de Bolsonaro, o povo jogando bola. E aí foram cobrar a Heineken. Falei, e aí, cara? Sleep Giants cobra todo mundo, o pessoal responde de imediato. E o pessoal já responde tomando ação, não vamos mais patrocinar. Aí vem o Aula dos Santos, ó. E o que é a Heineken? Não, vou ler primeiro o que a Heineken disse, ó. Obrigado pela mensagem. Em relação ao vídeo, gostaríamos de reforçar que o grupo Heineken no Brasil não compactua com qualquer conteúdo ou manifestação e desrespeito ao próximo. Aí o Alan pergunta, tá, beleza. E o que vocês vão fazer em relação a isso? Vai fazer o quê? Vai cancelar o patrocínio? Quem patrocina um fotógrafo que usa a cabeça aí, presidente? Vai fazer o quê? Ah, não, a gente repudia. Tá, e aí? E o Leandro Ruxa diz, ó, o ex-presidente, no mais alto tribunal do Brasil, foi alvo não de uma, mas de 2 delações premiadas. E o que a imprensa profissional faz? Não dá um pio sobre o assunto. Entenderam porque esse mesmo pessoal do tribunal quer garantir a liberdade de expressão apenas para tal imprensa? Liberdade de expressão é só para a imprensa, para o Sleep Giants, para esse pessoal. Do nosso lado tem nada, né? Porque do nosso lado a gente faz a denúncia pro Toffoli. Vai, bate, repete todo santo dia. Porque o certo é o certo. O certo tem que ser o certo. E aí, olhem só isso daqui. Enquanto o Brasil, a gente está salvo, porque a gente tem Bolsonaro, lá na Argentina, os protestos estão tomando as ruas. Cada dia mais tem mais e mais protestos contra o governo. E aí tem uma coisa que é interessante, que está falando de imprensa. Teve uma disputinha aí, um perfil verificado, ligado, se não me engano, até um jornal da Globo. Esqueci, aqui é o Ernesto Paglia. Foi discutir com a menina, falando que ela não sabia escrever. Ela mostra que ele errou na palavra e depois ele ainda fala que tá meio que sem tempo para bater papo com ela. E fala assim, que te vaya bien. Ele botou acento. E ela fala assim, pô, você errou de novo, cara. Você não sabe nem escrever direito. Aí, ó, que feio. Deveria saber escrever direito pelo menos um idioma. Já vimos que não consegue em português, pelo visto em espanhol. Então, o Rodrigo Ruja diz assim, ó, por isso que eles querem tanto censurar e perseguir a nova imprensa. São os dinossauros a caminho da extinção, gritando e esperneando enquanto perdem seu poder, mas sem deixar de lado a empáfia. Galera, uma nova imprensa tá surgindo, talvez. Até hoje, a direita não tem uma imprensa. Na minha concepção, o que temos na direita são analistas políticos. Analistas políticos. E por que eu falo isso? Cara, eu posso trazer para vocês o que tá no Twitter. Isso aí é fácil. Pega lá, fala, a gente comenta em cima e atrás de algumas coisas. Mas, gente, a maior parte das matérias e o que acontece em Brasília, a gente só sabe porque tem jornalista. A direita não tem nenhuma empresa que possui fontes. De quem é que disse isso? Por exemplo, quem na direita tem um jornalista para estar lá no Planalto para contar o que foi que aconteceu na Câmara hoje? Vocês conhecem alguém? O pessoal do Terça Livre, vez ou outra, ainda leva alguma pessoa lá dentro que passa algumas informações. No da direita, nós, a maior parte do tempo, só fazemos alguma análise com o produto que esse pessoal tem. Dá aquela filtrada, mostra as incoerências e por aí vai. Então, falta
A imprensa no Brasil só resiste ainda porque a gente ainda não tem uma imprensa de verdade de direita. No dia que tiver uma imprensa de direita, com jornalistas, que tenha contatinho, que converse com o Cetrão, que converse com a esquerda, que consiga dar os furos, acabou, galera. Acabou. Agora, que dia que isso vai chegar? Isso é mais importante, a meu ver, do que ter uma TV. Um grupo de jornalismo mesmo, de jornalistas que vão, entrevistas, passam o dia no Congresso, passam o dia na Câmara e ao redor de todo o país. Porque, infelizmente, os grupos que tem são todos ligados à esquerda. É como a gente acaba absorvendo informação. Continuando aqui, o vídeo vai dar mais de uma hora. Olha só, aproveitamos a repetição de abordagem de diferentes veículos para fazer os seguintes registros. O presidente e seu governo alertaram desde o princípio que a paralisação generalizada das atividades causaria imensos problemas na economia e na vida dos brasileiros. E aí, depois ele faz um textão, não vou ler, que é aquela questão lá do arroz, que eu li essa reportagem. Quem não viu, tem 2 dias atrás, é uma reportagem extremamente importante. Parecia brincadeira, mas vai lá ver o vídeo 2 dias atrás. E o Alan diz o seguinte, ó. O presidente da OAB disse que os alvos da operação da PF, a mãe de Alexandre de Moraes, eram terroristas digitais. Conceito vazio, com finalidade pura de ofender e de xingar. Entretanto, é o Santa Cruz que está sendo investigado por estelionato e falsidade ideológica. E ele coloca o despacho, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Um bate-bola rápido sobre a eleição, para dar risada junto. O Arthur, mamãe falei, diz que agora que se for eleito, vai mover a prefeitura para Cracolândia. Diz que vai abrir um gabinete itinerante focado nos temas mais sensíveis da cidade. E vai mover lá para Cracolândia até que a situação se resolva. E ele falou que tem que resolver abordando seus aspectos humanos, jurídicos, sanitários e urbanísticos. Muito fácil, falou de forma geral. Mas que ação que ele vai tomar para resolver a Cracolândia? Não sei. É muito bonito. Não, eu vou resolver os aspectos humanos. Que aspectos você vai resolver? Como? Só, ó, lero. Olha só isso daqui. Daiane Pimentel. O pessoal chama inclusive de Falciane. Mais falsa que nota de R$3. Deputada federal, Daiane Pimentel, PSL da Bahia, em penúltimo lugar para a prefeita de Feira de Santana. Seria ela a Joyce de Feira de Santana? E seu marido Alberto é candidato a vereador de Salvador. Eduardo. Como se for falar de minha cidade, cara. Não fale isso, cara. Joyce de Feira de Santana? Mano, eu entendo que você quer comparar ela, mas Feira não merece isso, cara. Feira é uma cidade de gente boa, do coração, velho. Feira de Santana, ela tá em penúltimo lugar por um motivo. A galera em Feira conhece Daiane Pimentel, gente. Conhece. Então, minha cidade tem que trazer aqui, né? Do PSL de Bahia. Foi eleita. Nunca mais vai ser. Nunca mais, galera. Nunca mais. Foi um erro que a Bahia cometeu. Eu, enquanto baiano, lugar de fala, peço desculpas a vocês. Sei de muita coisa aí. Qualquer dia a gente fala. Porque, infelizmente, eu só posso falar aquelas coisas, né, que tiver como mostrar. Aquelas conversas de orelha, eu só podia mostrar se alguém mandasse um áudio. O pessoal não libera, mas, cara, não vote. Tá em feira, cara, não vote. Não vote. Vocês estão falando, é Colbert, é Zé Neto. Esse pessoal todo aí que todo mundo já tá cansado, tá complicado, mas calma, vai dar certo. Mas Daiane, de jeito nenhum. Olha outra aqui, lá do PSL, querendo agora surfar na onda. Bolsonaro foi na Paraíba e vetou a presença de Julian Lemos. Foi lá, fez o que fez. Na época lá do áudio vazado, falando na Jovem Pan, criticar o governo, defender o delegado Valdir. Tava do lado de Bebiano. Agora aguenta, Juliano. E aqui um gráfico, gente, que vale a pena vocês verem. Isso aqui é para os Estados Unidos. E eu pergunto para vocês, será que isso também não é aplicável ao Brasil? Você vê, ó, que o meio dos Estados Unidos, que é tipo o Brasil, bem deserto, é o interiorzão, você vê que é vermelho mesmo. Você vê que esse cinturão aqui, ó, é vermelho nos 2 mapas. Vermelho significa que é a galera da direita, que vota no Trump. O azul é a galera da esquerdinha, da canhota. Você vê que entre pessoas que nunca casaram, às vezes aquela galera mais banda voou, mais vida louca e qualquer coisa disso daí, gosta de fé, de um reggae, você vê que a maioria é da canhota. E você vê a galera que casa, que tem família, por aí vai. Olha só, todo mundo vermelhinho. Agora, ainda assim, ó, a Califórnia aqui, ó. E ela tem que ser a canhota, né? De qualquer jeito. Mas você vê como são as coisas, né? Análise interessante, que eu acho que no Brasil se repete, né? O pessoal assim, mais família, sempre acaba votando em Bolsonaro. Falando em família lembra muito religião, né? Você viu aquela questão que o Bolsonaro falou que ele teve que vetar, senão ele ia cair.
podia ser impeachment por crime de responsabilidade, mas ele falou que é uma coisa absurda essa ideia de penalizar as igrejas e que ele vai apresentar uma PEC para ajudar. Aí veio o João Amoedo para falar assim, ó: Bolsonaro vetou parte da anistia das igrejas, mas deixou claro que ao invés de trabalhar para todos os brasileiros, prefere protegê-las, concedendo privilégios que são pagos por todos nós. E o Flávio Garage, então tem um vídeo com ele aqui, a gente falando de mecânica, esse aqui tem tesão em taxar a igreja. Pô, Amoedo. E aí, galera, olha só, bate bola bem rápido para chegar ao vídeo, fechar o vídeo. Dólar fecha no menor patamar desde o final de julho. E aqui a última imagem para fechar, né? Carlos Bolsonaro, olhando aqui o jornal com o Bolsonaro, dando risada, né? Deu risada do Lula, deu risada do Witzel, deu risada do Distrito Federal, tá dando ruim pra Globo, Sérgio Moro e por aí vai. Então, meus amigos, com isso fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, galera.